Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar então as nossas aulas de limites. Depois a gente inicia derivadas, integrais e assim por diante. O intuito das teleaulas é que fique mais simples possível o entendimento. Óbvio que eu não estou usando nenhum recurso multimídia tão sofisticado, um programa de gravação, Screen e mais o Paint do Windows para poder ficar mais fácil de demonstrar para vocês. O intuito é você entender o que será dito, explicado e mencionado. Obviamente as letras não são uma das melhores, desde que você entenda o objetivo alcançado. Assim como você, eu tive muita dificuldade em aprender. Por isso estou montando essas teleaulas. Tentei procurar no YouTube, não consegui. E os professores, digamos assim, que professor de faculdade realmente trabalha muito, não é? Ensina muito bem ensinado aos seus alunos. Por isso estou montando essa teleaula para você que está iniciando agora. Ok? Então vamos começar com limites. Pessoal, imagine o seguinte. Eu dou um conjunto de números quaisquer. Os números reais. Dentro desses conjuntos, eu não dou uma regra. Então eu falo assim, não dá. Eu não dou nenhuma regra. Eu simplesmente falo, são os conjuntos dos reais e não dou nenhuma regra. E falo para você assim, ó, começa a contar a partir do 1, do 0 e vai contando os números positivos. O que você vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Percebam que eu não tenho um limite, eu não coloquei um limite final para você ou para a pessoa. Eu simplesmente disse, conte até quando. Se eu contar até 10, eu sei o que eu contei até 10, mas eu sei que tenho 11, tenho 12. Se eu contar até 50, eu sei que tenho 51, 52. Então percebam que eu não passei um limite até onde eu consigo chegar. Isso se eu contasse 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Também vale para os números negativos. Se começarmos a contar do 0, menos 1, menos 2, menos 3, se eu chegar em menos 4, eu sei que o próximo é o menos 5. Se eu chegar a 10, eu sei que o próximo é menos 11. E assim por diante. Por isso, o nosso limite para ambos os casos é o que? Mais infinito e o menos infinito. São os dois itens que até onde chegam a nossa contagem. Eu posso contar infinitamente, um número infinito, tanto para o positivo quanto para o negativo. Poxa, mas mesmo assim ainda está confuso. O jeito mais rústico de você entender. Quem nunca dirigiu, ou pelo menos andou de alguma maneira em uma avenida, ou até mesmo em algum bairro, ou até mesmo no centro de alguma cidade. Geralmente estamos acostumados a ver o que nessas cidades? Placas de trânsito. Lá eles dizem o que? O seu limite de velocidade. Ou seja, entre 0 e vamos supor limites urbanos que é de 40, entre 0 e 40 você pode trafegar normalmente, mas não pode ultrapassar 40 km. Porém, você sabe que se você acelerar o carro, você chega a 41, a 42, a 43, ou seja, na via o seu limite é 40, mas você intuitivamente sabe que tem um sucessor. Então você não vai chegar no infinitésimo número, não. Você tem um limite, porém você sabe que atrás desse limite ainda tem outros números sucedendo ele. Ok? Então você não tem um limite único, tipo, cheguei naquele limite, parei. Não, você tem continuidade. Agora, se em vez de utilizarmos números inteiros, 1, 2, 3, utilizássemos, por exemplo, meio, depois 2 terços, depois 3 quartos. Vocês estão percebendo que o intuito, 4 quintos, o que está acontecendo aqui? Nessa contagem, se eu continuar fazendo essa contagem, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos e assim por diante, para qual número que eu estou tendendo isso daqui? Qual é o meu limite? Ou seja, qual o número que eu estou chegando perto? Será que dá para você ter mais ou menos uma noçãozinha? Qual é o número que eu estou chegando perto aqui? Eu estou me aproximando. Se eu colocasse esse número aqui dentro dessa partezinha aqui, qual é o número que eu estou chegando? Olha ele aqui, ó. O número 1.
todos esses números que estão aqui, eles são menores do que 1. Lembra? Meio, 0,5, ó, 3/4, 0,75. Todos esses números são menores que 1. Se eu continuar fazendo a contagem aqui, eu vou chegar o mais próximo possível do 1. Então eu falo que esse 1 é o que? É o meu limite. Assim como quando você está dirigindo, você acelerando, você chega o mais próximo possível de 40, mas você não pode ultrapassá-lo. Lembrando, pessoal, quando eu falo não pode, não é no intuito de não poder mesmo. Ali o carro quebra, estoura, faz alguma coisa. Não. Quando fala que você não pode, é porque acontece algo. Em matemática acontece alguma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Lógico, se você ultrapassar com o carro, você toma multa, né? E na matemática acontece não multa, mas acontece algumas outras coisas aí. Então esse é o nosso limite. Eu estou tendendo a algum número. Se acostumem com a palavra tender, hein? Certo? Novamente, relembrando, pessoal, o jeito mais fácil, rústico, mais vulgar de você entender o que é o limite, lembre-se disso. Imagine que você está dirigindo em uma certa via e lá está a placa limite de velocidade X ou 40 km por hora, ou qualquer que seja o valor. Você pode fazer qualquer valor que esteja de 0 a 40, só não pode chegar a 40, ou seja, você está chegando no limite de 40 km por hora. Então, dependendo, lembre-se, nós estamos falando de velocidade. Aqui eu fiz uma reta para você entender. Só, se eu estiver trabalhando com números inteiros e eu não te der uma função, se eu não te der algo para falar, ó, você tem que chegar até aqui, se eu começar a contar 1, 2, 3, eu vou chegar ao infinito. Números infinitos, números extremamente altos. A mesma coisa para o lado negativo, ok? Se eu começar a contar, vou chegar num número extremamente grande, infinito, negativo. Então lembre-se. Outro exemplo fácil de você entender, limite de cartão de crédito. Olha que fácil, você pode gastar desde nada até o seu limite, que seria, vamos dar um exemplo que não existe no Brasil, de R$100. Óbvio que não, né? Mas vamos dar esse exemplo. Você pode gastar R$1, você pode gastar 2, 3, 4. Opa, mas se você chegar, você pode gastar o tanto que for perto de R$100, mas se você chegar a gastar R$100, acontece alguma coisa. Ou você paga um adicional, enfim, alguma coisa acontece quando você passa desse valor limite, não é isso? Então percebam, mais uma vez eu estou dando um número para indicar até onde você pode chegar. Esse é o meu intuito. Novamente, quando estou trabalhando com os números, aqui eu trabalhei com inteiros. Os dois exemplos que eu dei também eram com números inteiros. Agora perceba que eu estou trabalhando aqui com números que não são inteiros, né? Umas frações. Meio, 2/3. Como eu estou aumentando o número, se eu pergunto para você, até onde vai isso aqui? Lembre-se, está abaixo de 0, meio, 75 e assim por diante. Ele está entre 0 e 1. Então, para onde que está tendendo essa outra reta aqui? Para 1. Ok? Então, esse é o meu limite. Se eu continuar subindo de 0, para eu chegar no número 1, eu preciso passar por todos esses números que estão aqui. Então, a minha tendência, o meu limite é 1. Olha que belezinha. Ok? Percebam, pessoal. Para a gente poder entender a próxima parte, vocês precisam ter isso em mente. Talvez fique mais fácil, talvez fique mais difícil. Mas o limite é aquele número aonde eu quero chegar. Lembre-se, é o limite, é o máximo que eu consigo ir. O que me importa não é tanto o limite, e sim os números que estão entre eles. Entre 0 e 1, eu tenho várias sequências de números. Dependendo do número que eu esteja ali, a minha tendência é 1. Ok? Como que eu sei disso? Novamente, relembrando. Depende do que? Da regra estabelecida. Se eu estou trabalhando com números inteiros, então é números inteiros. Se eu estou trabalhando com fração, então é fração. Quem determina a regra do jogo são as